Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samprabha Nirvignam Kurumedeva Sarvakaresha Sarvada Om. Muito bem, gente. Então, meu nome é Cristina Shukla, sou uma astróloga védica que atualmente reside aqui na Índia. Já fiz vários estudos e atualmente eu estou estudando com o Param Guruji Sanjay Rath, e com os meus 2 gurujis também, para aprofundar esses estudos nesse curso de 5 anos. E hoje eu estou trazendo um vídeo aqui para falar um pouquinho para vocês desse processo que acontece no mapa, trazer uma coisa um pouco mais concreta. As pessoas falam, Cris, mas como que acontece o mapa, né? Então o mapa eu deixei para responder uma dúvida de cada pessoa. A pessoa me manda, os dados são anônimos. Aqui você não vai encontrar todas as informações do mapa da pessoa, é só exatamente o que ela está buscando, né? E a ideia é realmente mostrar um pouco do trabalho e as noções, né, de como que a gente faz uma leitura de mapa baseado na astrologia védica. Eu optei por fazer o mapa desenhado porque eu faço mapa. Todos os mapas que eu leio são feitos à mão por mim, para justamente que eu possa entender, desenhar, colocar, riscar. Eles não são exatamente como você está vendo esse aqui, né? Eu não ponho olhinhos, não ponho flechas, eu coloquei realmente só para ajudar a visualização de vocês e tornar as questões mais claras, e também não pus todas as informações justamente para que você possa visualizar o que é pertinente à pergunta da pessoa, tá? Então aqui a pergunta é sobre relacionamento. E aí quando eu penso em relacionamento, entre tantas camadas que eu posso acessar, eu escolhi as 3 mais importantes e até mais simples para a gente conversar hoje. Então é a casa 7, aonde você encontra aí marcado, né, que tá pintado de azul, tem o número 12, mas se é a casa 7, como é que tá o número 12? Tá o número 12 porque significa que essa casa é a casa 7, né, mas é do signo de Peixes, tá? A gente vai falar de casa 7, vai falar da onde, como que tá a Vênus, porque quando a gente fala de relacionamento no mapa, a gente checa a Vênus, e a gente também vai falar do signo de Libra, né, que tá pintado lá e tem o número 7. 7 é o número do signo de Libra, né? Pode ter o desenho, pode ter o número. A maioria dos astrólogos, em geral, a gente usa número, né, para facilitar e ficar mais rápido. Bom, gente, então, tem outras formas de ver? Vixe, tem muitas outras formas, tá? Mas aqui a ideia é simplificar. Então, vamos falar um pouquinho da casa, dos padrões que estão na casa 7, que é a casa dos relacionamentos. Então, tem algo bem positivo aqui, que o dono da casa 7 é Júpiter. E Júpiter é o planeta mais otimista, mais positivo e que traz muitas bênçãos de crescimento e expansão, otimismo aonde ele estiver, ou de que área ele estiver cuidando, né? Ele é o dono da casa. A questão é que esse Júpiter aqui, ele está debilitado, né? Então ele não está pleno em suas forças. Então ele até está dando essa ajuda, né? Mas ele não está pleno em potência total, né? Além desse mapa, a gente também vai dar uma olhada no mapa do Navamsha. A gente sempre tem que dar uma olhada, que é o mapa que a gente chama mapa D9, ou mapa do casamento, para a gente ver como que essas histórias estão frutificando lá, tá? Mas por enquanto eu estou só olhando aqui para o mapa natal. Então, nesse mapa natal, a casa do relacionamento tá bem conectada com uma casa 5, que traz uma boa energia para essa casa, e tem a proteção do guru, mas esse guru tá debilitado, né? Então ele consegue ajudar um pouco, dar uma certa ajuda. Essa casa, além da que não tem nenhum planeta jogando, ou seja, mandando energia para essa casa, mas a gente também existe algo que a gente fala em astrologia védica, que é aspecto por signos, né? Então, o signo de Gêmeos, que é o número 3, né? Tá lá marcado, tem Sol e Marte, tá mandando energia para essa casa. Então, o que é o Sol e Marte tá mandando energia para a casa do relacionamento? Gente, Marte é pura energia física,
né? E Sol é você, né? É a sua vontade, é o seu eu, a sua alma, a sua vontade, a sua liderança, a sua autoestima. Então, é uma combinação que no relacionamento traz muita individualidade, seja os parceiros podem ter um relacionamento muito individualizado, ou seja, não é fácil, não é fácil para eles fazerem as coisas em conjunto. Um às vezes pode querer fazer uma atividade, sei lá, um quer correr, o outro quer surfar, um quer ir para lá, o outro quer vir para cá. Isso de uma forma mais leve, mas pode ser também que eles tenham muita competitividade entre si. Então, de repente, os dois gostam de fazer esportes e competem entre si, ou os dois não fazem esportes, mas existe alguma competitividade, né? Não existe uma facilidade de, vamos dizer assim, né, de se dividir, né, de se compartilhar e fazer as coisas juntos. Por quê? Porque existe uma individualidade aí no processo muito grande. E tem Marte, né? Marte no relacionamento, ele traz muita... Ele pode trazer muita individualidade, ele pode trazer falta de paciência, ele pode trazer irritabilidade, ele pode trazer raiva, ele pode trazer impulsividade. Então, ele acaba fazendo com que o relacionamento passe por algumas situações que não ajudam enquanto dupla, né? Porque, inclusive, Marte, né? A gente fala que Marte é brahmacharya, ele não quer se casar, né? Ele não é uma energia de um planeta que ajuda muito no relacionamento. Por quê? Porque ele cria muita individualidade, muita autonomia, que nem sempre é fácil para a gente trabalhar com essa energia e fazer com que essa energia circule numa dupla, né? Então, essas duas energias botam muito fogo nessa história. Aí, a gente então olha lá para Vênus, né? A Vênus está bem colocada, está lá, né, numa casa boa, na casa 9. Número 2 é o signo de Touro. Então, essa Vênus, né, ela tá bem colocada, né? Tá na própria casa, tá feliz lá. Então, ela tá bem colocada, tá feliz, e ela tem o olhar lá de Júpiter olhando para ela, né? Júpiter tá lá, então ele tá trazendo uma boa energia, mas lembrando que Júpiter é um planeta que tá meio debilitado, ele não tá com a sua potência total. Aí, quando a gente olha para Rahu, né? Rahu é um planeta que traz muita confusão mental e ele traz muito vendaval. Inclusive, a energia de Rahu é vento, né? O elemento de Rahu é vento. Então, quando a gente olha para Rahu, também olhando, né, para essa Vênus, a gente percebe que ele pode trazer confusões, né, brigas, discussões. E geralmente são situações assim que são meio... não são as situações que acontecem numa certa crescimento de escala, né? São situações que acontecem assim do nada e de repente vem um boom, né? Rahu tem essa impetuosidade. Ele traz, né, às vezes a pessoa e Rahu também traz muita questão de querer controlar, né? Rahu traz essa vontade de controlar o outro, né? De mandar no outro também. Então, é uma energia que não ajuda muito essa Vênus, né? Tem Júpiter, mas também tem Rahu. E aí, quando a gente olha, então, lá no signo de Libra, né? Que tá lá em cima, pintado de azul, com o número 7, você pode ver que tem 2 planetas morando lá também, e também tem energia de Rahu, né? Aspecto, mais 2 olhinhos lá. Eu não ponho os olhinhos no meu mapa. Essa aí é só para vocês visualizarem, né? Então, tem uma energia de Saturno com Quetu no signo de Libra, né? Quetu, aonde Quetu tá, ele cria sempre um não, um buraco, né? Uma certa não ação, né? Algo que corta aquela ação. E aí, quando ele está muito perto de Saturno, isso a gente chama que é muito kármico, né? Quetu traz muitas questões kármicas. E Quetu ligado com Saturno pode trazer principalmente uma questão de responsabilidade que não é assumida, né? Então, não assume a responsabilidade, né?
tem um certo medo, tem um desafio de assumir essa responsabilidade, né? Então, ao mesmo tempo, quer estar lá, quer estar junto, mas não consegue assumir 100% esse compromisso, né? Esse relacionamento. Então, aí você fala, Cris, então quando a gente tem padrões, né? Quando aparece pra gente no nosso relacionamento, padrões onde você tem energia de Marte, que é uma energia que traz competição, irritabilidade, agressividade, né, que pode trazer também uma individualidade. Essas são possibilidades, não que aconteçam todas ao mesmo tempo, né? Por isso a gente faz o mapa sempre conversando com a pessoa, mas aqui é só para a gente trazer uma noção e abrir um pouco essa história, né? Então Marte traz essa energia. Aí você tem o Sol na casa do relacionamento também não ajuda muito, né? Por quê? Porque é um Sol ele traz também essa individualidade. Então, ele também não ajuda a dupla. Então, realmente, né, quando a gente tem essas questões, né, e aí vem esse Saturno com Queto, com o olhar de Rahu ainda em cima, né? Então, aí a gente fica com energias que não ajudam muito no processo de um relacionamento que se alimenta, que se nutre, que se junta uma dupla. São energias que ajudam muito uma pessoa mais no individual. Então, quando a gente tem esses tipos de energia, a gente tem que entender que isso está na nossa história e a partir de uma nova perspectiva construir uma nova forma de se relacionar com o outro, sabendo que essas questões estão dentro da gente. E aí, quando a gente é honesto consigo mesmo e a gente entende essas energias dentro da gente, fica mais fácil, ou seja, fica fácil de trabalhar isso com a outra pessoa, né? Então, assim, poxa, às vezes realmente eu tenho muita vontade de... Eu tô num relacionamento, eu até posso amar muito essa pessoa, mas eu tenho muita vontade de fazer o que eu quero, né? Não é que eu deixo de amar ou que eu não quero mais saber, mas isso é muito forte em mim. Ou às vezes eu também quero dominar muito o relacionamento porque eu tenho Sol olhando para essa casa, né? Esse aspecto de signo olhando lá. Né? E esse Sol e esse Marte, né, eles estão bem colocados, então acaba que eles não trazem até muitos efeitos negativos, mas as energias deles não são energias propícias para o relacionamento, assim, né, para ajudar o relacionamento em dupla, né, para construir um casal com mais tranquilidade. Vai existir o quê? Mais fagulha, mais fogo, mais individualidade, né? Então é interessante a gente entender esses fatores, porque aí fica claro pra gente, e quanto mais claro fica pra gente, mais claro eu posso passar a minha história pro outro, e aí juntos a gente consegue criar uma relação que funciona mesmo com essas energias, porque aí começa a existir uma consciência do processo e não, né, o outro que não funciona ou né, a gente não funciona. A ideia é sempre esse autoconhecimento para que a gente então possa construir algo legal com o outro e ver o que é possível, né? Até quanto eu consigo me entender nessa história e entrar nessa relação de uma forma mais produtiva, né? Lógico que vão existir períodos onde essas questões ficam mais fortes, ficam mais fracas, ficam medianas. Por quê? Porque vai depender da regência, né? De quem está cuidando desse mapa, de qual planeta está cuidando desse mapa agora. E também vai depender dos trânsitos que estão lá no céu. Então, né, dependendo onde está cada trânsito, isso fica muito evidente, fica mais forte, fica mais difícil, pega mais fogo, né? A pessoa quer menos compromisso, quer menos assumir o compromisso com o outro, e tem épocas que isso vai ficar mais sutil. Muito bem, agora a gente vai dar uma olhadinha lá no Navansha. Gente, então aqui a gente vem olhar o Navansha, que é o mapa D9, mapa do casamento. É muito importante a gente olhar o Navansha, porque aqui a gente vê como que frutificam as possibilidades do mapa natal, e principalmente a gente está falando de relacionamento, né?
Então, é importantíssimo a gente ver, mesmo não sendo somente relacionamento, a gente sempre checa. Então, olha que interessante, aqui, aquele Júpiter, né, que a gente estava vendo que estava fraquinho lá no mapa natal, aqui ele está ao contrário, aqui ele está bem forte, né, ele está lá na casa 4, né, que bateu aqui do número 4, né, ser a casa 4, mas lembre, esse número 4 não é o número da casa, ele é o número do signo, mas essa casa onde está o JP exaltado é a casa onde o Júpiter, né, a casa 4 é o signo de Câncer, né, e aí ele está exaltado. Então isso mostra que então aquele Júpiter, apesar de estar fraquinho, ele ainda tem não que ele fica forte, mas os frutos dele estão bons. Então a gente pode dizer que aquele Júpiter que está fraquinho não está tão fraquinho, ele tem aí uma energia extra para dar, né? Mas não significa que ele então ficou super forte, mas tem aí uma força extra nesse processo, o que é muito bom, né? Com as energias que a gente viu, né? De Marte, de Sol, tendo um Júpiter traz um bom otimismo, né? Uma boa luz aí, de vez em quando a gente sente aquela proteção mesmo, né? Mas quando a gente olha na casa 1, né, que está o Queto e Marte, né, tá o nosso amigo Queto. Queto e Marte são planetas de fogo, né, muita energia de fogo. E Queto e Marte na casa 1, na casa do Navansha, né, desse D9, traz também uma pessoa que está buscando muita individualidade, uma vida muito autônoma, né, não é uma pessoa assim que pode se sentir assim, não que ela não queira ter uma companhia, não que ela não queira ter um parceiro, mas com esse tipo de configuração pode mostrar que para ela, né, assim, compromisso, poxa, é bacana, tudo, vamos lá, mas ela é muito mais individualidade dela, muito mais as questões dela, porque é assim que ela se sente, né? O mapa é um padrão que vem de dentro para fora, né? E eu sempre costumo dizer que não existe energia que não funciona. Existe energia que pode estar num âmbito, né? Num local onde não facilita muito ela funcionar ali, mas em outras casas, com outros temas, ela é ótima, né? Ela encaixa muito bem. Então, um Queto e Marte na casa 1 aqui do D9, né, pode mostrar uma pessoa que é realmente muito dona de si, muito autônoma, com muita individualidade, que provavelmente não, quando se relaciona, ela não, vamos dizer, ela não se apega, né? Ela não se divide, não se compartilha muito. Por quê? Porque a natureza dela é essa. E aí eu sempre lembro que a ideia aqui nunca é falar o que está certo ou errado, né? É mostrar que cada um realmente vem com um padrão. E aí quando a gente entende o nosso padrão, a gente aí sim pode construir questões muito mais além do que a gente está vivendo hoje, porque fica fácil entender o nosso funcionamento. É tipo como se fala, né? Um manual. Então, aí a gente vê que realmente é uma pessoa que está nessa questão da autonomia muito forte, né? Na sua própria história. E aí a gente também olha que tem Rahu lá na casa do relacionamento, na casa 7, e tem o Mercúrio que está lá, né? E a Vênus está lá, está na casa 11, quer dizer, apesar, né? Tá uma boa colocação, né? Então, realmente, tá bem, a vontade de estar junto é algo que parte, é um desejo, né, da pessoa e tudo mais. Mas a gente tem um Mercúrio na casa do relacionamento, a gente fala que ele não sabe muito bem o que fazer ali, porque Mercúrio é muito racional, né? Mercúrio, ele não quer ele não tem o cérebro para o relacionamento, ele é um cérebro para fazer questões de analisar data, de analisar dados, de fazer análises, de mexer com número, de mexer com raciocínio lógico. Então, Mercúrio, a gente fala que na casa do relacionamento, ele fala, nossa, ele fica perdido ali, né? Então, é como se a nossa cabeça, quando entra em relacionamento, não funcionasse, né? A gente não consegue entender o relacionamento a partir da parte racional, não funciona, né? Então, lógico, teria-se muito outras questões para se levantar, mas a ideia aqui
é justamente trazer uma noção de como a gente pode olhar, né, pequenas coisas ou áreas da nossa vida e entender como a gente funciona de dentro para fora, né? Às vezes a gente fica se impondo questões, a gente fica tentando achar que a nossa forma é uma forma que não funciona, mas não existe uma forma que não funciona, existe a nossa natureza e a partir da nossa natureza a gente constrói o mundo aqui fora e não o contrário. Né? Não é destruindo o que a gente tem de dentro para fazer funcionar, ao contrário, entenda a sua natureza do seu mapa, entenda você e aí faça a sua história aqui fora. Até a nossa próxima dúvida, você pode mandar lá pelo Insta e aí a gente se fala. Dani Avad.